Bom dia, meninos, tudo bom? Então, dando sequência aí à nossa aula, fizemos duas abordagens em dois capítulos do livro, que é ligada à questão da canção e poesia e jingles. E vocês agora vão receber uma avaliação desses dois conteúdos do segundo bimestre e faremos aqui na aula de hoje a revisão e reforço dessas duas unidades. E aí, na primeira parte, que o nosso material separa muito bem, a questão da canção em si, né? E a definição para relembrar, que é o texto poético ritmado e destinado ao canto. Tipos de canções. Aí, ao longo do tempo, ao longo da história, comentei com vocês que vocês vão estudar em literatura no ano que vem, né? No primeiro ano do ensino médio, primeira série do ensino médio, as canções dentro do trovadorismo, canção de amigo, canção de amor, canção de escárnio e de maldizer. Isso vocês vão estudar, que vem lá da questão da Idade Média, do feudalismo, tá bom? Mas aqui no nono ano nos interessa essa divisão para que vocês entendam, né? Como que se divide e o que vai, a partir daí, nos outros estudos, nos outros anos, a gente vai ampliando isso. Então vamos lá. Tipos de canções. Ode, cantava os feitos de um herói. Bem na época da Idade Média, isso foi muito comum, né? Em idades anteriores, né? A moderna e a contemporânea. Hino, composição destinada ao louvor, adoração de uma divindade, exaltação de um país. Temos vários exemplos aí, os hinos da Igreja Evangélica, alguns hinos até da própria Igreja Católica, exaltação do país. Nós temos aí o hino nacional, o hino da independência, enfim, né, o hino de cada país. Há escolas que possuem hinos. Eu, por exemplo, estudei numa escola que era do município do Rio, né, da primeira série até a oitava série, porque não tinham anos como agora, né, vocês têm sexto ao nono ano. Na época era de quinta a oitava séries, que corresponde ao que temos hoje. Então nós cantávamos, além do hino nacional, o hino da própria escola. Muito legal, muito bacana. Tem o hino da cidade, né? O Rio de Janeiro tem o seu hino. Trabalhei em escolas em outros municípios que cantavam. Em Nova Iguaçu, por exemplo, uma vez por semana cantava-se o hino nacional e no outro dia da semana era o hino do colégio. Muito bacana isso. Eu particularmente acho importante. Canções folclóricas fazem parte da tradição cultural de um povo. São as músicas aí cantadas ao longo do tempo, vão sendo passadas, né, servindo aí como acervo cultural de cada povo. Canções de ninar, fazer bebês ou crianças pequenas adormecerem. Todo mundo conhece, né? Todo mundo tem essa experiência até em casa. Jingles, criadas para propaganda. É o assunto até do próximo tópico. Serve para propaganda, serve para não só propagandas televisivas e radiofônicas, mas propagandas de política também. Canção popular, gênero acessível ao público. Então nós temos aí a nossa famosa MPB, né? Música popular brasileira, também muito legal. Há estudos maravilhosos com as músicas. Eu, por exemplo, adoro também trabalhar com a música em sala de aula, porque são textos repletos de significado, de sentidos. Muito interessante também. Seguindo aí, nós temos a poesias e o jingles, né? Aí fazendo uma divisão da poesia, que é a arte atrelada à linguagem, e o poema, texto estruturado em versos. Então a poesia, ela vai se ligar muito numa questão de estado de espírito, de lirismo, de amor, de encantamento e beleza. O poema, ele é o próprio texto físico. Então, dentro do poema pode haver poesia ou não. É importante frisar isso. Tá? Também será um assunto de primeiro ano do ensino médio, mais detalhadamente em literatura. Mas é importante frisar essa diferença da poesia para o poema, que a poesia, repetindo, é o estado de espírito, de beleza, de amor, de lirismo, de sensibilidade, de encantamento. O poema não, o poema é o próprio texto físico. Repetindo uma outra afirmação, no poema pode haver poesia, ou não. Há poemas ao longo da nossa literatura que não tem poesia nenhuma, que falam até de coisas muito estranhas, como vocês vão atestar isso, tá? E muitas vezes a poesia é usada como sinônimo do texto, como sinônimo de poema.
Não vejo um grande erro, muitos livros trabalham assim, tá? E não há problema nisso, mas ao pé da letra tem essa diferença que eu coloquei para vocês. E os jingles, que é canção curta veiculada em propagandas televisivas ou radiofônicas. Importante frisar que não só na TV ou não só no rádio, mas também propagandas políticas, já carros de som em época política, que ficam pelas ruas, né, cantando músicas, fazendo uma paródia ou uma paráfrase de músicas populares, né, pegando o ritmo de uma música conhecida, usando o nome daquele político e propagando o que ele vai fazer, enfim, tá bom? Então, nós trabalhamos essas duas unidades. Vamos avançar na próxima aula, né, para o outro tópico. Vocês têm aí a avaliação em cima dessas duas unidades. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e qualquer dúvida estarei aqui.